Nós vamos falar hoje sobre reconhecer Jesus e seu propósito. Vamos fazer uma oração também. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Nesta manhã, neste lugar, nós queremos abraçar, como fizemos agora, nosso irmão Lutonda, e pedimos que o Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, aquele que nos acode, possa fazer isso, não só nesse momento, nesse lugar, mas sustenta e orienta o teu filho, Senhor. Nós oramos pelo pastor Lutonda, oramos por cada um de nós aqui, que o mesmo Espírito que o acolhe, o sustenta, o orienta, que nos ensine nesta manhã a respeito do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, o nosso pedido em nome do próprio Jesus. Amém. Estava estudando a respeito desse tema e um dos momentos em que eu passei aqui foi exatamente em momento de luto. Quando eu estava pensando sobre quando é que nós muitas vezes não reconhecemos Jesus. Quando nós temos um quadro assim de uma pessoa que no momento de luto tem Jesus, é uma coisa. Agora, todos nós já estivemos em famílias, em companhia de pessoas que estiveram de luto e não conhecem Jesus. Vocês perceberam a diferença? A tristeza é a mesma. A tristeza da perda de alguém querido é grande para todas as pessoas que amam. Agora, quando nós temos Jesus, há um abraço, um consolo, uma esperança que nos envolve e que nos direciona. Vocês lembram semana passada, quando eu coloquei aqui, que a resposta para o mundo não é Jesus? Que a resposta para o mundo não é Deus? Lembram disso? Qual é a resposta para o mundo? O que o mundo de pessoas, o que eles fazem todos os dias? O que nós, de certa forma, fazemos todos os dias para responder às nossas expectativas, nossas ansiedades, nossas necessidades? O que o mundo procura como resposta diariamente? É a Jesus? As pessoas se levantam da cama todos os dias e correm atrás de Jesus? Não, mas correm atrás do dinheiro. Então a resposta para o mundo é o dinheiro. Não é verdade? Resposta para o mundo é o dinheiro. Ô pastor, mas se é o dinheiro, Jesus é o quê? Ele é a direção, ele é a orientação. O Senhor Jesus é a orientação para as nossas vidas. O tempo todo, Ele como mestre e nós como discípulos, seguindo o mestre, nós somos orientados, nós somos dirigidos. Quem não segue Jesus está sempre correndo risco. Estou falando de cristãos. Sempre correndo risco, por quê? Porque perde noção de direção, perde direção da vida, não reconhece propósito da vida. Seja bem-vindo, Luquinhas. Primeira vez está entrando na igreja. E entra atravessado, né? Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber o quanto Jesus faz diferença na vida. Quando nós temos Ele na vida e na morte, na alegria e no luto, nós reconhecemos
a resposta dele, não como dinheiro, mas como um consolo, um abraço, como aquele que apazigua o nosso coração. Como eu estava dizendo, a igreja precisando aprender a ser família, eu quero que vocês guardem isso. Na hora que é para celebrar alegria, celebra alegria. Na hora que é para a gente sentir junto, sinta junto aquilo que é a dor, a perda, o sentimento do meu irmão. Agora, o que a gente quer falar aqui é o seguinte: muitas vezes, mesmo cristãos, são capazes de se perder, não reconhecendo Jesus mesmo no luto. Então é isso que nós vamos ver agora nesse período. Então eu quero colocar para você aqui algumas coisas importantes quando pessoas estavam no tempo de Jesus aqui na terra, como é que eles estavam enxergando ele. Então as passagens estão aqui, Marcos capítulo 6, 32, é um versículo que diz assim: assim eles, veja, são pequenos recortes, então para você entender tudo precisaria passar por todo o contexto, né? Marcos 6, 32 fala assim: assim eles se afastaram num barco para um deserto. Assim eles, estavam se referindo a Jesus e os seus discípulos, tá? Para você entender o contexto. Se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, muitos, agora está falando da multidão, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então eu quero chamar a sua atenção aqui. Jesus e seus discípulos se afastam, e aí a multidão que viram ele se retirando, tendo-os reconhecido. Guarda isso aqui. Correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles, porque reconheceram Jesus. Um outro versículo, que está aqui em Marcos também, 53, capítulo 6, 53 e 54, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo, gente, talvez o que Deus mais quer é que no tempo moderno, no tempo de hoje, que isso fosse dito a respeito de Jesus. Que o povo reconhecesse Jesus. Hoje. Que o tempo de hoje, o mundo reconhecesse Jesus. Não é assim. Quando nós ouvimos falar de Jesus hoje no mundo, estou falando em todo o mundo, as pessoas não reconhecem Jesus como deveria. Essa música que nós cantamos agora há pouco, né? A respeito da vida eterna, só tu tens as palavras de vida eterna, foi dito por quem? Quem respondeu aquelas palavras? Pedro. Jesus tinha dito para eles, porque a multidão que tinha se aproximado de Jesus, interessada em aquilo que ele podia dar, eles sabendo que a motivação do coração deles era uma motivação errada. E aí eu quero que você entenda isso: nunca Deus aprecia motivação errada em nosso coração. Então nunca domingo de manhã levante da sua cama, vá para uma reunião cristã, vá para um grupo de cristãos para pagar a Deus. Nunca se reúna com seus irmãos em busca de alívio de consciência, em busca de barganha. Nunca, em hipótese alguma, cometam um pecado em cima do outro, que é achar que você pode passar Deus para trás. Então, quando Jesus, percebendo que a multidão estava atrás dele, não era porque queria ele, queria os milagres dele. Ele vira para a multidão e diz assim: quem quer me seguir, tem um preço. Ele colocou o preço do discipulado. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Começaram a vazar. Foram embora. Foram saindo. Ficou quem?
alguns dos discípulos. Aí Jesus vira para aqueles que eram os próximos deles e diz assim: vocês também não querem ir? Aí Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Para onde iremos nós? Isso é realmente algo que deve queimar em nosso coração. Senhor, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Ainda que o Senhor não tenha nada para nos dar, lá fora também não tem nada. Então é melhor ficar contigo. Então, depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E tem mais um versículo ainda, que também está no Evangelho, agora no de Lucas, e diz lá: todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era sendo batizados por João. Então, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Então, eu coloquei esses 3 versículos para você perceber que havia, sim, um movimento de pessoas que estavam reconhecendo Jesus no seu ministério. Certo? Então, guarda aí. O tempo que ele esteve aqui entre nós, entre os homens, ele não foi um estranho. No tempo que ele estava aqui, pessoas, quando ouviram falar dele, mandaram cercar lugares, mandaram dizer assim: chama ele, manda ele vir aqui, fecha ali para ele passar por lá, ele está aqui, avisa quando ele chegar. Pessoas reconheceram ele, alguns como profeta, alguns como milagreiro, alguns como Deus. Não foi um estranho. Passado esses tempos todos, nós, agora me refiro a cristãos, nós temos umas recaídas, parecida com a dos próprios discípulos, que eram aqueles a quem Jesus estava se revelando naqueles 3 anos em que ele estava lidando com eles. Pessoal, quando Jesus estava lidando com seus discípulos nos 3 anos, não era uma coisa assim, domingo, quarta-feira, se encontrava, passava 1 hora e meia juntos. Era o tempo todo. Era o tempo todo. As cidades eram mais ou menos perto. Israel é um país pequeno. E Jesus ficou mais ou menos ali, o ministério dele, na região da Galileia. Muitas vilas, muitas aldeias, tudo ao redor de Jerusalém. Então Jesus caminhava por todas elas. Então, basicamente, o ministério dele era sair caminhando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, vilarejo em vilarejo. E ele fazia isso acompanhado dos seus discípulos. E aí me diz uma coisa: é possível você andar em grupo calado? Não. Não é possível. Acredite, mulheres, homens também falam. Né? 12 homens, mas o principal deles, mais uma galerinha que sempre estava ali atrás. Quando ele chegava na cidade, sempre tinha mais alguns, aí formava um grupo maior. Mas esse trajeto que Jesus fez, andando de cidade em cidade, ensinando, a palavra de Deus diz que a Bíblia não poderia registrar todos os feitos dele, porque não haveria como. Então, esses registros que nós temos na Bíblia são aqueles que o Espírito de Deus mandou os homens registrarem. Então, Jesus fez muita coisa. E durante esse tempo, ele caminhava, falando, e falando o quê? Falava da segunda vitória do Coxa no ano. Que vergonha, né? Falava da moeda, se ela tinha valorizado ou desvalorizado. Falava de emprego, desemprego. Falava de colheita. Falava ou não falava? Não, eu não falava essas coisas, não. Falava sim. Falava do cotidiano, falava da vida.
falava dos animais, quando ele estava passando, falava dos animais, falava das famílias, falava daquilo que era natural à vida dos homens. E enquanto ele estava falando aquilo que é o normal da vida de todas as pessoas, ele estava ensinando os seus discípulos aquilo que era o essencial, que era o propósito dele naqueles 3 anos e meio. Porque aquilo que era o propósito dele, ele não perdeu como referência. Ele sabia que o tempo era curto. Ele não se tornou chato, ele não se tornou uma pessoa maçante, ele não se tornou uma pessoa insuportável, muito pelo contrário. Ele estava atraindo pessoas, e quando ele repelia pessoas, era porque a mensagem dele era uma mensagem que tocava o coração, e quando ele tocava o coração, não havia como não se posicionar. Ou você pega a sua cruz e segue ele, ou você diz, não dá, esse homem ele ama demais, ele é apaixonado demais, ele é querido demais, ele é certo demais, ele é santo demais, ele é puro demais, ele é correto demais, ele é verdadeiro demais. Eu não quero isso. Como hoje. Como hoje. Se as pessoas abrem o coração e começam a ler a Bíblia e começam a ver Jesus ali, ou elas se apaixonam por ele, ou elas são repelidas por ele. Não é assim? E por que são repelidas por ele? Porque eu não posso pegar isso para mim, eu não posso aceitar isso, eu não aguento isso, eu não suporto todas essas verdades. Não é possível que Deus seja assim e eu assim. Não é possível. No final das contas, Ele vai dar um jeito e se encaixa tudo certinho e eu vou esperar esse dia chegar. Que erro. Que loucura. Que bobagem. Pensar assim, não é? Então, quando Jesus estava passando todo o seu tempo, Ele estava ensinando os seus discípulos, ensinando. E eu quero que você entenda assim, que daquela mesma forma, hoje, todos os dias, nós somos ensinados. Habitados pelo Espírito Santo de Deus, o ministro de Deus em nós, nós também somos ensinados pela palavra dele, somos ensinados pelo Espírito dele, somos ensinados pela mensagem que ele nos traz diariamente. E ainda assim, presta atenção aqui, corremos o risco de confundir Jesus com um fantasma. Onde é que nós temos isso? Veja lá, Mateus capítulo 14, 26. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quando é que isso aconteceu? No momento de turbulência. No momento de turbulência, eles estavam no barco, lá no meio das águas, e o negócio começou a ficar feio à noite. O que tomou conta deles? Medo. Medo. Medo é algo assim impressionante. Medo é algo que entra na nossa cabeça e gera uma crença que é difícil desvencilhar daquilo e a gente começa a pensar mais forte, nós começamos a enxergar o que não existe. E quando eles percebem lá em Marcos, falando do mesmo texto, diz lá, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Veja, ali, naquele momento de turbulência, aquele negócio que é o vento que vai, é o vento que vem, o negócio estava feio. Aí o que eles pensam? Vendo Jesus vindo ao socorro deles. É um fantasma. Quando se fala de fantasma, essa palavra, fantasma, ela está ligada diretamente a que tipo de ser? Espírito. Não é? É um espírito.
Vocês já perceberam, ou já notaram, talvez em si mesmo, que todas as vezes em que as coisas se tornam um tanto pesadas na sua vida, há uma inclinação grande de... Você falou que é o quê? Espírito. Nós temos uma tendência grande de espiritualizar o que acontece conosco. E a primeira coisa que nós fazemos nessas horas, espiritualizando, nós não sei, né? As pessoas costumam dizer assim, é o diabo. Isso é coisa do diabo. Ó, falar é coisa do diabo, da boca para fora, é uma coisa. Agora, começar a acreditar que é coisa do diabo, quando não é, quando é uma visão distorcida da salvação, a salvação está vindo sobre as águas. Mas uma visão distorcida da salvação enxerga o Salvador de maneira errada. Uma visão distorcida do Salvador, corremos o risco de fazer como alguns dos escribas e fariseus nos dias dele, que chamaram ele de espírito de Beelzebu. Ele faz essas coisas em nome de Beelzebu. Eles atribuíram obras de Jesus a Satanás. Então, é muito bom a gente aprender a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás. E a forma mais fácil é conhecendo Deus e as obras de Deus. Deus não assusta ninguém. Deus não dá choque em ninguém. Deus não dá pum em ninguém. Acordou, né, velho? Deus não tem prazer nisso. Estão entendendo? Deus não é Deus de chamar e dizer assim, vou mandar, ó, e quando ele deixa o diabo vir, lembra da história de Jó? Quando ele deixa o diabo vir, ele mesmo vem junto. Diabo veio trabalhar a vida de Jó, e Deus estava ali junto, dizendo para o diabo, só até aqui, só até aqui, só até aqui. O diabo trabalhou certinho, o servo de Deus, diabo, servo de Deus, trabalhou certinho na vida de Jó, até o momento em que Deus levanta a cortina e diz, agora sai, que agora eu termino. Não espiritualize aquilo que muitas vezes é a nossa irresponsabilidade. Aquilo que muitas vezes é a nossa visão distorcida da salvação. Aquilo que muitas vezes é a visão distorcida do Salvador. Aquilo que muitas vezes é uma luta dentro de nós por causa de medos. E o Senhor Jesus, quando Ele está trabalhando em nós, os medos vão saindo, mesmo que seja a conta-gotas. Outro momento, e aqui, um recado para cada um de nós, que precisamos reconhecer Jesus no meio da tempestade. Outro momento na Bíblia, que a gente vai encontrar isso já no finalzinho desse período, é quando Jesus é confundido com o jardineiro. Lembra essa passagem? Todos nós lemos, né? Lembramos, né? Quem confundiu? João 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria, no terceiro dia, quando amanhece o terceiro dia, depois do sepultamento de Jesus, ela foi ao túmulo procurar por Jesus. E quando ela chega lá, deixa eu ver o outro versículo aqui. Ó. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Está lá em capítulo 20, versos 11 e 12.
ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu o quê? 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ela encontrou 2 anjos ali no sepulcro. E ela fica triste, natural, porque ela volta ali. Uma hora eu quero falar para vocês sobre o significado dela voltar ali para completar o que ela não pôde fazer quando Jesus foi sepultado. Jesus foi sepultado às pressas, por causa do horário. E ela tinha prometido para Jesus, num episódio um pouco antes, que ela ungiria o corpo dele. E ela voltou lá para cumprir a promessa dela, mulher de responsabilidade, viu? Ela voltou lá, não foi só para, vou ver Jesus, vou lá conferir. Ela foi lá, diz a Bíblia que ela foi lá para ungir, ela foi lá para terminar. Chega lá, ele não está. E aí bate um sentimento dentro dela. Um sentimento de tristeza. Como assim? Eu tenho que cumprir minha responsabilidade. Eu tenho que conferir onde puseram ele. E de repente ela vê o próprio Jesus em pé, ali do lado. E ela diz assim para ele: ô, seu jardineiro, foi o senhor que tirou ele daqui? Se foi, me fala. E ela está falando para quem? Para o próprio. Para o próprio. Sabe, meus irmãos, às vezes olhando para o sepulcro da vida, olhando para todas as perdas que existem no mundo, sabe, todas as coisas que a gente enxerga, a gente ouve, todas as coisas que a gente sabe que são perecíveis, tudo aquilo que nos levam, tudo aquilo que se vai. Já perceberam que as coisas não são eternas? Todos nós já sabemos disso, né? Somente 2 coisas são eternas, que estão aqui na terra e que vão estar no céu. Sabe quais são? Somente 2. A palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: tudo passa, menos a minha ou as minhas palavras. Menos as minhas palavras. Então, ela não passa. Porque a palavra de Deus é vida. Saiu dele e volta para ele. Outra coisa que saiu dele e volta para ele é o quê? A nossa alma. A alma do homem. Então, o que vai estar lá de novo? Isso não morre. O resto, tudo. E nós, entendendo isso, nós olhamos para o mundo assim, tudo vai. É como se tudo no mundo sugasse todas as coisas. Nós perdemos pessoas, mas não perdemos a alma da pessoa. Nós perdemos o envelope. Nós perdemos o corpo. Nós perdemos a matéria. Não é? Nós perdemos o animalzinho, nós perdemos a saúde, nós perdemos um bem material, nós perdemos, e nesse negócio de perde, parece que o mundo é um sepulcro, e de repente, apegado a essas coisas, nós ficamos olhando tudo como se fosse um sepulcro. E olhando tudo como se fosse um sepulcro, mesmo anjos estando ao nosso lado, nós não enxergamos o Salvador. Nós só vamos reconhecer Ele naquele momento em que Ele diz assim: Daniel, Daniel, és tu, Rabone. Sabe o que significa isso? Quando Jesus olha para Maria assim: Maria, Maria.
Não é o jardineiro, é o Senhor. Rabone, mestre dos mestres. E, gente, ela deu um agarrão em Jesus. Ela deu um abraço. A expressão que nós costumamos guardar na nossa mente é de um quadro pintado por um pintor famoso, em que ela está aos pés de Jesus, tentando segurar, não é? Os mais velhos aí que já viram a pintura de Maria tentando segurar Jesus, tentando agarrar Jesus, ela segura os pés de Jesus. Eu me lembro disso, pelo menos para mim é assim, né? Tentando segurar e Jesus dizendo assim: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Mas a palavra exata lá está dizendo assim que ela deu um agarrão em Jesus, ela abraçou Jesus e ela queria beijar Jesus. É muito mais do que tentar segurar, e Jesus dizendo: não me segura. Eu não sei por que eu, quando era criança, eu ouvi isso dos meus pais dizendo assim: não, ela não podia tocar em Jesus, porque Jesus não tinha ido para o céu ainda, encontrar com o Pai e prestar conta da missão dele. Eu fiquei pensando, tá, mas de qualquer forma ela tocou ele, como é que fica assim, né? Mas na verdade ela pulou em Jesus, ela agarrou Jesus, ela abraçou Jesus, ela queria beijar Jesus. Ela conheceu ele, assim, agora reconheceu. Não é o jardineiro, é o próprio. Que satisfação, que prazer. E aí, nesse momento, com certeza absoluta, nada de sepulcro estava diante dela mais. Então, aprenda isso aqui, meus irmãos. Reconheça Jesus até nas coisas pequenas, até naquilo que é o mais insignificante, aparentemente. Mais 2 minutos aqui para passar mais um aqui para você. Jesus foi confundido com um viajante. Todos vocês conhecem isso aqui, porque a gente comentou sobre isso dias atrás. Lembra dessa passagem? Veja lá o texto. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido, enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Lucas 24, verso 14 a 16. Depois da ressurreição de Jesus, depois que Maria teve esse encontro com ele, os discípulos estavam já no período da tarde. Alguns, não os dos 12, estavam caminhando para Emaús, uma vila próxima. E Jesus se aproxima deles no caminho. Eles estão indo para casa, comentando a respeito do sumiço de Jesus, da morte de Jesus. E Jesus se aproxima deles e vai batendo papo com eles. Nessa conversa todas, eles não sabendo que era ele. Jesus não estava vestido de rei. Ele estava num traje, provavelmente um traje simples. Aí já começa aquela confusão, né? Se ele tivesse aparecido de rei, uau, é o mestre, ele ressuscitou, é verdade, está aqui. Não, ele vai bem tranquilo. Eu fico imaginando a cena, parece que ele sai do meio do capim, assim, né? E chega assim: ô, boa tarde. Vocês estão indo para onde? Ou de repente ele dá uma aceleradinha e alcança eles no caminho. Não sei. Ou ele sai ali na frente e espera um pouquinho até eles chegar. Não sei como é que é a cena. Ou ele veio de cima. De onde vocês acham que ele veio? O fato é que ele se junta aos dois. E olha, é muito engraçado. Porque não conhecendo Jesus, eles começam a evangelizar Jesus. Começaram a falar para Jesus de Jesus. Você não sabe o que aconteceu? Aquele que, os profetas falam: você é o único que não está sabendo aqui. E falam de tudo, de Jesus para Jesus. A gente vai criar esses problemas, essas confusões. Depende, nós estamos evangelizando quem não precisa ser evangelizado. Depende, nós estamos falando de Jesus para Jesus o tempo todo, porque não é um viajante.
continuo falando com vocês sobre isso no próximo domingo, mas eu gostaria muito que no seu coração você levasse para casa isso aqui, ó. Reconheça a presença de Jesus nas pessoas. Irmãos, isso para mim tem sido muito significativo. Tem sido uma luta. Eu quero que você saiba dessa minha dificuldade de ver Jesus em pessoas. Eu creio nisso. Eu sei que isso é bíblico. Eu sei que isso é a mensagem principal que Jesus está nos ensinando a respeito da revelação dele. E parece que eu quero que ele apareça para mim saindo do meio de algum lugar, mas que ele apareça com uma coroa e um manto vestido de rei. É assim com vocês? Se ele aparecer na sua porta, vestido de rei, sabe aquele, a Evelyn está aqui, sabe aquele vendedor, né? Que a gente não gosta dele? Aquele um. Você não gosta porque não é você que ele incomoda. Tem um vendedor que ele passa na loja. Gente, o homem é difícil. Mal educado. Esquisito. E ele irrita a gente. O jeito que ele fala, o que ele carrega, o jeito que ele carrega. E outro dia eu vindo de casa, cedo, vindo para a loja, cedo. Aquele dia eu vim bem cedo, não sei porquê. E ele no caminho, já carregando as coisas dele. Quando eu vi aquilo, eu disse, não é possível, no meu caminho? Aí um domingo de manhã, eu vindo para cá, o homem de novo, no meu caminho. Passando com as coisas dele, um guarda-chuva pendurado no braço, uma máscara. Ele é todo esquisito. Hoje de novo. E um dia ele chegou e eu disse para ele assim, é o seguinte, olha, o senhor não precisa passar aqui, a gente não vai comprar, nem eu, nem ela. O senhor não precisa. Por que não? Porque a gente não vai comprar. Ah, por que não vai comprar? Porque a gente não quer, a gente não come, a gente não gosta disso. Então eu não posso mais vir aqui. Não, estou pedindo para o senhor não vir mais aqui. Aí hoje no caminho eu tomei uma decisão. Ele vai aparecer de novo. Porque, principalmente depois desse testemunho aqui, ele vai aparecer. E no dia que ele entrar, ele vai entrar. Se você estiver lá, nem precisa nem te falar, você vai fechar a porta. Eu vou mandar ele sentar. E vou conversar com ele. Talvez eu compre tudo que ele tenha. Sabe por quê, meus irmãos? Estou com uma leve desconfiança que ele é Jesus. Entenderam? E é duro admitir isso. Porque ele me irrita só de eu ver ele. Ok, chamaram a Evelyn. Depois eu conto para vocês o resto da história. Mas se ele não for Jesus, pelo menos eu vou ajudar ele a ser empresário. Vou explicar para ele, amigo, sim, você precisa agir assim, desse jeito, se arrume assim, não agrida as pessoas oferecendo, né? Quem sabe? Porque não é assim que Jesus faria? Não é assim, Carlos? Não é assim que Jesus faria? Você que é empresário há anos também. Uhum. E ele não seria como eu, né? Acho que não. Não. É. Com certeza. Uhum. Não dá para comparar. Então, porque ele estaria vestido desse jeito, andando desse jeito, falando desse jeito, e eu mandando ele.
É. que nós imaginamos. Uhum. E seria muito difícil das pessoas acreditarem nele, porque o mundo hoje é muito descrente. É. Muito descrente. E a gente precisa tirar, né, das pessoas a visão que nós costumamos ter, que é da aparência. Da aparência. E poder enxergar ali um homem que Deus fez. Um homem que Deus criou. Um homem que Deus criou. Então, vai que na beira do caminho Jesus apareceu para aqueles dois homens, desse jeito aí, com esse camarada aparece todo dia na rua. E aí nós precisamos, assim, ó, reconhecer Jesus como filho de Deus e não como viajante. Ah, que legal agora, né? Chamaram a Evelyn? Eliane, chamou a Evelyn? Acho que Davi foi chamar. Pronto. Olha que bonita essa criançada. Saudade que eu estava de ver um monte de criança assim. Então, meus irmãos. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse momento. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse momento. Nós não batizamos crianças. Por que não batizamos crianças? Porque nós acreditamos que o batismo é um ato de obediência. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele disse que depois de crer, o indivíduo ele decide descer as águas do batismo, ele decide se batizar como um ato de identificação com Jesus. Algumas pessoas dizem assim, tá, mas a criança não decide, quem decide são os pais. Então, os pais batizam as crianças pela sua fé. Mas, como essa fé não é uma fé que substitui a fé dessa criança, mais tarde ela vai precisar tomar a sua própria decisão, nós preferimos deixar que a criança, quando ela cresce e ela tem a consciência de quem é Jesus, de que ela precisa do Salvador, que ela tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus e em seguida ser batizada. Por isso nós não batizamos bebês. Mas nós fazemos aquilo que sim, também está debaixo da autoridade do pai e da mãe. Quando não existe o pai e a mãe, por alguma razão, as pessoas logo acima, né, os avós ou tios ou quem são os tutores, que são autoridades sobre elas, nós entendemos essa hierarquia e nós fazemos mediante a autoridade desses pais. Então, a consagração do bebê é uma autoridade que os pais têm de apresentar a Deus, dizendo assim, Deus, em gratidão, nós consagramos o nosso filho a Deus. Então é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer agora. Só que antes de fazer essa oração de consagração, eu quero dizer umas palavras para o Tiago e a Tamily. Vocês querem sentar aqui? Vocês querem escutar daí mesmo? Leva meia hora mais ou menos o sermão. Vai ficar sentado aí, né? A gente fica muito feliz de ver a nossa família crescendo. A gente fica muito feliz de ter filhos que conhecem a Deus. Eu não entendo esse mistério de Deus, de por que eu nasci numa família que já tinha o Evangelho.
E como é que foi que o Evangelho chegou até vocês? Mistério de Deus. Quando ele chegou a primeira vez. O fato é que hoje as crianças, elas têm essa facilidade de conhecer Deus. E nesses dias, essas semanas que as crianças estão lá em casa, a gente vendo eles, agora com mais frequência, a gente percebe o coraçãozinho deles, um coraçãozinho de pecador, como todos nós, mas o coraçãozinho se inclinando para Deus. Então, confirma-se a tese que eu sempre digo para vocês, que toda criança, ela é um crente em potencial. Ela nasce crente. Ela nasce crente no sentido de que ela crê. Tudo que você fala sobre Deus, ela crê. Então, eles gostam de cantar, eles gostam de ouvir as histórias bíblicas, eles gostam. E isso vai se perder conforme vão crescendo. Aí, o trabalho, Tiago e Tamile. Hoje não existe nenhum trabalho nesse aspecto. Eles ainda vêm, que é o trabalho de vocês cercar os seus filhos e ser exemplo de fé para eles. Porque o mundo que espera eles daqui a pouco é um mundo sem amor, como diz a Bíblia, o amor de muitos esfriará. E fé vai ser uma coisa assim tão esquisita, e vai ser tão necessário trabalhar no coração deles essa questão de fé, porque fé vai ser uma outra coisa daqui a pouco, que eles vão ouvir de uma forma muito diferente. Então, isso que eu estou dizendo para o Tiago e a Tami, eu quero dizer para todos os pais, todas as crianças, todos os filhos aí. Ensine os seus filhos, ensine, pais, ensine os seus filhos o máximo que puder. Bombardeie eles com as coisas de Deus. Você sabe qual é a sepultura dos seus filhos? A sepultura da fé dos seus filhos? Isso que eu vou falar aqui é muito pesado, viu? A sepultura da fé dos seus filhos é a universidade. Eles, infelizmente, chegam lá assim, tá aquilo que eu falei agora há pouco, é um túmulo e o inferno quer empurrar eles lá para dentro. Então, bombardeie eles com tudo que é de Deus, para quando eles chegarem lá, eles resistirem. Eles resistirem. Resistirem toda a influência, tudo aquilo que vem, e ela vai vir de uma forma tão artificial, né? Que é a palavra do momento. Tão artificial, que vai ser difícil discernir. Essa é uma palavra. A segunda palavra que eu quero dizer para vocês é que não se desgastem, não se percam num padrão em que vocês vão deixar vidas em prol de coisas. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim: é muito bom, Tamir e Thiago, é muito bom ver crianças bem arrumadinhas. É muito bom. É uma cena muito bonita. Mas é muito mais bonita quando elas estão sujas junto com os seus pais, porque eles estão brincando juntos. Tá? É muito bom quando eles estão tudo arrumadinho, mas eles não podem ficar arrumadinhos de manhã à noite. Então, a cena mais bonita ainda é quando eles estão tudo encardidos, né? Encardidos junto com os pais. É muito bom quando eles sentam à mesa com um guardanapinho bonitinho que você tira a fotografia, não é? É muito bom. Mas é muito bom quando eles estão lambuzados de comida junto com a mãe. Isso de vez em quando eu vejo lá em casa. Lambuzado de comida junto com a mãe e o pai. É muito bom. E não é a babá que está fazendo, não é a avó que está fazendo, não é o avô que está fazendo, são os pais. Quando não é o irmão enfiando comida na boca do outro, viu? Então, que Deus guarde vocês, que Deus ajude vocês a continuar trabalhando em prol do reino dele, porque vocês estão cumprindo
um propósito. Vai fazer vasectomia? Pode fazer. Não, deixa eu te falar aqui. Mas se for propósito de Deus, que vocês encham a terra. Assim aconteceu com eu e Eliane. Quando veio a Tâmara, ela disse, não. Ficou numa tabelinha fajuta e qualquer hora dessa podia vir mais um filho. Deus não mandou. Então, assim, não fique nessa certeza absoluta que são 3, porque se Deus quiser fazer canal, desvio, ele desvia um rio para o mar, imagina. Ok? Então, quero chamar vocês para vir aqui, vocês também. Carlos, Márcia, Yara, Raquel, Cris. Evelyn. Nós damos para as crianças uma Bíblia e nessa Bíblia tem um carimbo especial. Esse carimbo é a planta dos pés. Significa que nós vamos ensinar para eles que eles vão praticar o que está na Bíblia. A palavra de Deus é luz para os meus pés e eles precisam caminhar conforme a palavra de Deus. Então nós fizemos isso com os outros e vamos fazer com o Lucas também. Da nossa família, da nossa igreja. Nós queremos agradecer ao Senhor e de uma maneira muito especial, na autoridade dos pais, nós queremos consagrar ao Senhor a vida do Lucas. Nós queremos consagrar ele para o Senhor, porque ele veio do Senhor e ele pertence ao Senhor. E neste momento, como igreja, como família, nós dedicamos ele ao Senhor e nós profetizamos sobre a vida dele saúde, profetizamos uma vida de sucesso, profetizamos que ele vai ser um homem de Deus.
aquele que vai levantar a bandeira da fé, aquele que vai ser um homem bem-sucedido juntamente com seus irmãos, aquele que vai ser uma bandeira, aquele que vai ser iluminado, aquele que vai ser para a honra e para a glória do Senhor, aquele que vai cumprir propósitos que o Senhor designou a ele. Que ele seja aquele homem que dê ao Senhor o prazer para o Senhor poder declarar sobre ele aquilo que o Senhor quer falar sobre todos nós, que é o homem a quem o Senhor se compraz. Nós pedimos que, juntamente com a vida do Lucas, abençoe a vida do Thomas, a vida do Nicolas, a vida do Tiago, da Tamile, a vida dos avós, a vida de toda a família, que esse homem seja o projeto perfeito do Senhor. Assim nós oramos, e nós pedimos, e nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Nos encontramos novamente no próximo domingo para a ceia do Senhor. Deixa eu aproveitar, se vocês me derem 2 minutinhos. O Lucas, ele chegou e transformou tudo lá em casa. Eu não vou ficar detalhando tudo aqui, mas ele transformou muita coisa. E a gente se alegra de ver que Deus cuida, que Deus faz as coisas dele, mesmo quando a gente imagina coisas diferentes. E Deus trouxe um menino, que eu acho que vai mudar muita coisa ainda no caminho dele, e eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai ser, mas Deus, ele cuida de tudo. E ao mesmo tempo eu queria aproveitar esse momento de agora e consagrar um outro menino, o meu irmão. Meu irmão e a Raquel, eles estão mês que vem indo embora. Estão mudando para o Canadá. E hoje eu ouvi que nós precisamos reconhecer Jesus nas pessoas. Que vocês, como pessoas, façam Jesus reconhecido naquele lugar. A saudade de estar perto vai ser bem difícil, mas que vocês cumpram o propósito que Deus tem na vida de vocês, e que aquele lugar que vai ser a casa de vocês agora, possa trazer muito para vocês, mas que vocês levem muito de Deus para o Canadá. Igreja, talvez alguns de vocês nem conheçam eles, mas eu queria convidar, se você concorda com isso, que você estenda a sua mão para eles, para esse casal, para que a gente possa enviar eles para um outro país e que lá eles aprendam, eles cresçam, mas eles ensinem muito. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que dá privilégios. Obrigado porque o Senhor é um Deus que traz crianças que transformam a vida, que traz crianças cheias de propósito, Deus, que o Senhor traz crianças cheias de sonhos, que o Senhor traz crianças cheias de missões do Senhor nessa terra. Que nós, como pais, Deus, possamos instruir o Lucas, assim como o Thomas e o Nicolas, a serem aqueles que o Senhor quer que eles sejam. Assim como, Deus, às vezes chega um momento, Deus, de o Senhor levar pessoas. E isso é doído, Deus, mas entendemos os teus propósitos, aceitamos a tua vontade. E existem momentos, Deus, onde a gente envia os nossos queridos para uma distância física muito longe, mas onde o coração continua ligado. Deus, que o Cris e a Raquel, Deus, possam ir para o Canadá, cuidados pelo Senhor, Deus. Que eles vão debaixo da tua graça, debaixo do teu cuidado, e que naquele lugar, Pai,
que vai ser a nova casa deles, eles façam o Senhor reconhecido, Deus. Que a casa deles naquele lugar, Deus, possa ser lugar de bênção, Deus. Possa ser lugar onde emana a Tua palavra, Pai. Que o ministério que eles vão ter lá, que seja ele qual for que o Senhor levantar na vida deles, que seja para fazer diferença na vida de pessoas. Que eles aprendam naquele lugar, mas muito mais do que aprender, que eles façam o Teu nome reconhecido naquela nação. Deus, em nome de Jesus. Amém. Igreja, boa semana. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelos minutinhos aí. Isso era muito importante para minha família. Amém. O pastor Lutona pediu para cantar uma música, mas a gente não tem nenhum violão. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Isso é uma família, né? Não é só a família de carne, mas a família do Espírito. Que a gente continue assim, para sempre, até a volta de Jesus. Amém? Não importa que vocês estejam lá no Canadá, se Jesus voltar, a gente vai se encontrar pelo meio do caminho. Amém.